Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E hoje nós vamos aprender a deixar as nossas queries, as nossas pesquisas no banco de dados muito mais poderosas utilizando o Django. Em algum momento você provavelmente já utilizou o filter, o exclude ou o get para buscar determinados dados no banco de dados. Agora nós vamos aprender a deixar isso muito mais poderoso para fazer algumas alterações a mais. Como, por exemplo, eu quero buscar um nome que contenha isso daqui, ou um nome que não contém isso daqui. Eu quero levar em consideração letra minúscula, não quero levar em consideração letra minúscula. Eu quero buscar entre um período, eu quero algo que esteja dentro dessa lista. Ou seja, nós vamos deixar as nossas pesquisas nos bancos de dados muito mais poderosa. Então vem comigo que eu vou te mostrar como que nós vamos fazer isso. Primeiro eu vou apresentar a documentação dessa ferramenta para vocês. Primeiro eu estou aqui no site do Django, djangoprojects.com. Nós vamos acessar Documentation e aqui nós vamos pesquisar. Então eu vou pesquisar aqui por Query Set. Vou pressionar Enter e aqui já fica uma dica para a documentação do Django para vocês. Ela é sempre dividida em duas partes, o API Reference e o Using Django. O Using Django, por exemplo, aqui nós vamos ter sobre Query Sets, tanto da forma Using Django, tanto da API Reference. A forma Using Django é muito mais fácil de você entender, ela mostra ele na prática, passo a passo, como que deve ser feito. Já a API Reference é uma documentação mais avançada e não tão fácil de ser lida, é algo mais aprofundado sobre o framework Django. Então aqui nós podemos perceber que eu tenho aqui, ó, Making Queries com Using Django, ou seja, daqui vai ser uma documentação não tão profunda, mas mais fácil da gente entender. E eu tenho aqui o API Reference de Query Set API Reference, então é essa daqui que nós vamos acessar. Estando aqui dentro, o que nós vamos vir? Deixa eu traduzir aqui. Se a gente descer lá para baixo, nós vamos ter os Fields Lookup. Então, deixa eu descer um pouquinho mais. Calma que eu passei, eu acho. Não, é aqui, tá aqui. Eu cheguei, está aqui. Então, ó, Field Pesquisas, Fields Lookups, se a gente não traduzir isso daqui, ó, o termo técnico seria Field Lookups. É a forma com que a gente vai poder deixar as nossas pesquisas no banco de dados mais poderosas. Então aqui começa uma documentação de API Reference, ele traz cada um desses fields, como que ele funciona e como que a gente vai utilizar. Então nós temos aqui o exact, aqui nós temos, porque o exact ele vai trazer, se eu estiver pronunciando errado, me desculpem pessoal, não consigo pronunciar isso daqui, essas palavras. Ele vai trazer aquele valor exato que está ali. Aqui ele não vai levar letras maiúsculas e minúsculas em consideração. Aí depois tem lá contains para ver se algo contém. Ou seja, tem vários e a gente vai ver cada um deles. Ou seja, nessa aula nós vamos aprender a deixar nossas pesquisas no banco de dados mais poderosas. Então vem aqui comigo que eu vou te mostrar como que nós vamos fazer isso. Então primeiro eu já deixei uma estrutura pré-pronta de um projeto Django. E aqui o que nós temos? Eu tenho lá o projeto chama Lookup, então aqui eu tenho as configurações básicas do meu projeto, chamado Lookup, aqui tem os arquivos de configurações, etc. Eu tenho o meu app, e aqui no meu app eu tenho uma model. Essa model eu chamei de pessoa, e ela contém nome, e-mail e idade. Eu já fiz as migrations, já está até aqui na minha área administrativa. E já cadastrei, o Run Server não está rodando, né? Deixa eu só rodar o Run Server, Python 3, manage.py, Run Server. E aqui eu já até cadastrei algumas pessoas para que a gente possa trabalhar. Caio 1234 é minha senha do admin. 1234. Beleza, então aqui eu já cadastrei essas 5 pessoas aqui. O Roberto, Antônio, Pedro, Marcos e Caio. Então cada um deles tem suas idades lá, seu e-mail e etc. Para a gente poder trabalhar e fazer os testes aqui na nossa aplicação. Então para isso eu vou parar aqui meu servidor, dar um clear. E agora eu vou rodar Python 3, manage.py. E eu vou rodar um shell para a gente poder fazer os nossos testes. Ou seja, sempre que eu quero fazer os nossos testes, eu utilizo o shell do Django. manage.py. Aí, beleza. Então, aqui eu estou dentro do shell do próprio Django. Ou seja, eu posso utilizar os comandos do Django, programar aqui, entre aspas, em Django normalmente. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui e fazer a importação da nossa classe pessoa. Então, from. Aí eu tenho que falar de qual app eu estou importando. Meu underline app. Meu underline app. Ponto pessoa. Meu underline app.pessoa não, .models, import pessoa. Pressionamos Enter, não deu erro, significa que ele importou. Agora, o que a gente já estava acostumado? Fazer queries tipo assim. Traga para mim, então, pessoas.objects. Traga todas as pessoas. Então, você colocava um .all. Aqui eu fiz algo de errado. Pessoa, não é pessoas. Aí, beleza. E ele trouxe todas as pessoas para mim. Ou você fazia assim,
pessoas.objects.filter, onde o ID seja igual a 1. Aí ele trazia a pessoa que tinha um ID igual a 1. Ou seja, essas queries a gente já tinha aprendido, a gente já fez várias e várias vezes aqui no canal. Mas agora vamos deixar ela mais aprofundada ainda. Então nós temos, primeira coisa que a gente tem que entender, sempre que a gente for falar de lookup, a gente vai estar sempre referenciando dois underline, dois underscore aqui. Então a gente vai colocar o nome do campo, e o que eu vou chamar de dunder, ok, pessoal? Então, o nome do campo, dunder, e o tipo do field ali, o tipo do lookup que nós vamos trabalhar. Então, nós temos o exact, nós temos o contains, nós temos vários lookups aqui. O in, nós temos aqui cada um deles que é maior, menor que, maior que. Então, nós temos vários, o start switch. Então, nós temos vários. Sempre, mas todos eles vão seguir um padrão, que é sempre o nome do campo, e dunder e o nome do lookup. Então aqui, por exemplo, eu quero utilizar o exact. Então aqui o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar o nome do campo para eu fazer a pesquisa. Por exemplo, eu quero onde o nome da pessoa, ou seja, nome, dunder, exact, vai ser igual. Eu quero onde o nome seja exatamente igual ao, vamos ver aqui alguém que eu tenho, o Caio. Então se eu colocar aqui, Caio. Pressionei Enter e ele me trouxe o Caio aqui, ou seja, ele buscou as pessoas que tinham um nome exatamente igual a Caio. Caio, se eu fizer assim, beleza, vou trocar aqui por letra minúscula. Se eu pressionar Enter, ele vai trazer alguma coisa para mim? Não. Então aqui neste caso, ele leva em consideração as letras maiúsculas e minúsculas. Então eu falei que eu quero um nome exatamente igual a esse daqui. Se o que eu coloquei com letra maiúscula, ele vai só trazer as pessoas que tenham letra maiúscula. Como eu não tenho nenhum Caio com letra minúscula, ele não trouxe nenhum. Agora eu poderia ter o outro, que é o iExact. Opa, eu rodei aqui errado. Deixa eu pressionar o F3 aqui. Exact. Aqui. Agora sim, esse daqui ele não leva em consideração letras maiúsculas e minúsculas. Então se eu colocar aqui nome, dunder, e agora eu colocar um i antes do exact aqui. Opa. Tem que rodar aqui de novo, esqueci que eu estava no shell. Agora eu coloquei um i aqui, o que vai acontecer? Quando eu buscar por Caio e pressionar Enter, ele vai trazer o Caio que tinha letra minúscula. Ou se eu pesquisar com o Caio que tem o C maiúsculo, ele vai trazer o Caio também. Então esse daqui já é um lookup. Vamos para o próximo. A gente já viu dois, na verdade, né? Praticamente todos tem o ele normal e o ele com o i anteriormente. O que tem o i não leva em consideração letras maiúsculas e minúsculas. Eles não fazem essa diferenciação. Agora tem um contains. Ele basicamente vai perguntar se aquilo que você digitou aqui na sua query vai trazer todas as pessoas que contêm aquilo ali. Por exemplo, deixa eu rodar aqui, não estou com o meu servidor rodando, mas vamos supor assim, eu tenho um e-mail lá, caio@gmail.com. Agora, eu vou falar assim, ó, eu quero que você traga para mim todo mundo que contens @gmail.com. Ou seja, ele vai trazer todas as pessoas que estão cadastradas no meu sistema que tem o e-mail @gmail.com. Não importa se antes do @gmail.com tinha lá caio@gmail.com ou marcos@gmail.com. Ou seja, se em algum momento ele contém aquele valor dentro da onde eu estou procurando, ele vai trazer para mim. Então aqui a gente pode ver o equivalente no SQL. Então select, aqui a coisa que você estiver procurando, where que você estiver procurando, like. E aqui é o que a gente importa agora. Então a gente pode perceber que ele coloca 2 porcentagens antes e depois. Isso daqui, para quem já viu o SQL, para quem já trabalhou com banco de dados, entende muito bem o que está acontecendo. Esse porcentagem significa que pode ter alguma coisa antes. Então, quando eu coloco porcentagem antes do que eu estou procurando, o Lennon aqui, pode ter alguma coisa antes do Lennon. E quando eu coloco uma porcentagem depois, pode ter alguma coisa depois. Ou seja, se dentro do que eu estou procurando tem escrito Lennon, então traz para mim. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos vir aqui. Então, por exemplo, eu quero trazer o nome... Mas eu quero todos os nomes que contém. Então aqui eu vou colocar contains. E aqui, por exemplo, eu quero todos os nomes que contém @gmail. Pressionei Enter e ele não me trouxe nada. Deixa eu ver quais são os e-mails que eu tenho aqui. Calma aí. Deixa eu rodar aqui o servidor. Ctrl D para parar o shell, né? Python 3, manage.py, run server. Beleza, pressionamos F5. Eu tenho lá roberto@gmail.com. Beleza, eu tenho gente com @gmail.
Vamos abrir o shell. Então, from meu underline app ponto models import. E aqui eu vou importar o pessoa. Agora que eu já tenho pessoa, eu posso fazer o contains aqui. O contains, ó, ele mesmo aqui fala, ó, ele traz as pessoas que contêm aquele determinado valor. Não sei por que não foi. Eu acho que eu devia ter escrito alguma coisa errada. Pessoas, pessoa.objects, objects.filter. Então eu quero trazer onde... Ah, eu estava pesquisando pelo nome. Eu falei nome, dunder, contains. E não é isso. O nome não tem ninguém com @gmail mesmo. Eu preciso do e-mail contains seja igual, e aqui eu coloco @gmail.com. Ou só @gmail, porque se a pessoa colocou .com.br não faz diferença. E aqui ele me traz todo mundo que tem @gmail no meio dali. Então se eu coloquei lá pessoa Caio, pessoa Marcos, pessoa Pedro, pessoa Antônio, pessoa Roberto, todas essas pessoas têm um e-mail Gmail. Então se eu quero filtrar todas as pessoas que se cadastraram no meu sistema e usam um Gmail, acabei de fazer isso. Então, poderia fazer pelo nome também ou por qualquer outra coisa. Por exemplo, quero trazer todo mundo que no nome contains CA. Ou a letra A, por exemplo. Rodei, ele me trouxe o Caio, o Marcos e o Antônio. O Pedro ele trouxe? Não. Porque no nome do Pedro não contém a letra A em local nenhum. Não importa se é no começo, se é no fim, se é no meio. Não contém a letra A em momento nenhum do nome Pedro. Agora no Caio, aqui no meio ele tem. O Marcos também tem no meio. O Antônio tem no começo. Ou seja, não importa onde está. Se tem a letra A, ele traz. Igual @gmail. Não importa onde tem o @gmail. Se tem lá no e-mail, ele traz para mim. Esse é o contains. Aqui o contains ele também diferencia a letra maiúscula de minúscula. Se eu procurar por A maiúsculo... Ele vai me trazer... Opa! Calma aí. Deixa eu ver o que eu fiz. Nome contains o A maiúsculo. Ele trouxe para mim. Se eu colocar o I com o A maiúsculo, ele traz? Eu pensei que não. Eu pensei que o contains diferenciava a letra maiúscula de minúscula. Ao usar o backend SQLite e strings não ASCII, tenha em mente a nota do banco de dados sobre a comparação de string. Ah, eu acho que é porque eu estou utilizando o SQLite, beleza. É verdade. Então, se eu estivesse utilizando um Postgres ou um MySQL, isso daqui funcionaria, né? É porque eu estou utilizando o SQLite. Ele não é um banco de dados tão completo como o MySQL, o Postgres e outros bancos de dados, verdade. Então, beleza. Então, nós já vimos o contains. Daqui é bom ficar na cabeça, foi bom ter dela esse erro, porque é importante que vocês entendam. Então, se você estiver utilizando o SQLite, aparentemente ele não faz essa distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, mesmo no contains. Agora, em um outro banco de dados, isso faria distinção, ok? Agora nós temos o in. O in é como se fosse o in do for mesmo, ou o in do Python, nós vamos lá. Ah, x in e uma determinada lista, ou seja, o x está dentro dessa lista, o Python traz verdadeiro ou falso. Aqui no banco de dados, o que a gente vai fazer? Traga todos os elementos que estão dentro dessa determinada lista. Então a gente poderia fazer assim, ó. Vamos usar a idade agora. Então eu vou fazer assim, ó. Idade, dunderin, seja igual, e aqui eu vou passar uma determinada lista. Então, eu quero a lista de idades. Então, eu quero as pessoas que tenham 19 anos e 21 anos. Quando eu pressionar Enter, ele me trouxe o Caio e o Antônio, porque são as únicas duas pessoas que têm a idade de 19 e 21 anos. Então, o Caio ali tem 21 e o Antônio tem 19 anos. O Pedro, o Roberto e o Marcos, eles têm a idade deles está em 19 ou 21, está dentro dessa lista? Não. Então, ele não trouxe pra gente. Então, a gente faz essa verificação do in. Isso aqui é como se fosse o in do Python mesmo, ok, pessoal? Então, vamos pro próximo. Agora nós temos aqui o GT, GTE, LT, LTE. Isso aqui a gente já trabalha muito bem no Python, né? Quando a gente está fazendo comparação no if, alguma coisa do tipo, a gente utiliza, algo é maior, igual, menor ou igual e etc. Então aqui o GT ele traz maior que. Então aqui se a gente utiliza id dunder GT igual a 4. No select seria onde o id for maior do que 4. Então poderia, por exemplo, quero trazer a idade. Idade GT. E aqui na idade, opa, aí beleza. Eu quero as idades que sejam maiores de 20 anos. Ele trouxe para mim o Caio, o Marcos, o Pedro e o Roberto. Quem que ele não trouxe? O Antônio. Por quê? O Antônio, ele tem 19 anos, então ele não vai trazer. E depois nós temos o GTE.
menor ou igual a, aqui, ó, se eu colocar GT 19 e rodar, ele trouxe para mim Caio, Marcos, Pedro e Roberto. O Antônio ele tem 19 anos, mas mesmo assim ele não trouxe. Eu poderia rodar idade Dunder GTE. Agora sim, ele trouxe todas as pessoas que têm uma idade maior ou igual a 19. Caio, Marcos, Pedro, Antônio e Roberto, ok? Depois nós temos lá o LT, que é o menor que, o LTE, que é o menor ou igual a. E depois nós temos, então isso daqui eu não vou fazer cada um deles, porque não tem muito porquê, ok? Fica bem simples de se entender. Então aqui nós temos o Start With. Ele basicamente vai trazer para a gente todas as pessoas que comecem com aquele determinado valor. Por exemplo, traga para mim todas as pessoas onde o e-mail comece com Caio, onde o e-mail comece com C, ou traga para mim todas as pessoas onde o nome comece com CA, ou alguma coisa do tipo. Ou seja, ele vai perguntar para a gente todas as pessoas que começam com aquele determinado valor. Se a gente olhar no SQL, ele parece muito com o contains. Então aqui tem lá o Lennon, só que a diferença do contains para o Start With é que o contains ele tem a porcentagem antes e depois. Ou seja, o Lennon ali poderia estar no meio. Agora não. Porque agora nós só temos o porcentagem depois. Ou seja, a gente está falando para o SQL. Eu quero alguém que tenha Lennon e depois possa ter alguma coisa, mas precisa começar com Lennon. Então aqui se a gente fosse fazer a nossa busca, aqui eu poderia fazer assim, pessoa.objects, ponto filter, e eu vou trazer as pessoas onde tem o nome, ou e-mail, na verdade, Dunder, start, switch não, é igual a Caio, por exemplo. Ou seja, ele vai trazer para mim todas as pessoas onde o nome delas começa com Caio. Faltou um T aqui. Start with Caio. E aqui ele me trouxe a pessoa Caio. Ela é a única pessoa que o e-mail começa com Caio. Ou, por exemplo, vamos tentar fazer alguma que se repita, mas não vai ter nenhuma que se repita, não. Todos os e-mails são muito diferentes. Os e-mails começam com C, só o Caio vai ter um e-mail que começa com C. Se eu procurar aqui, traga para mim onde os nomes comece com C, vai ter só o Caio também. Então, basicamente, mas acho que já deu para entender. Vai trazer as pessoas ou aquele determinado objeto que você tenha no banco de dados que comece com aquele valor que você passar. Beleza? E depois nós temos o Start With aqui com I, que é basicamente para não diferenciar letras maiúsculas e minúsculas. E depois nós temos o End With, que é basicamente a mesma coisa, só que agora ele quer aquilo que termine. Então, End With. Aqui, se eu colocar, traga todas as pessoas onde o nome termine com C, ele não traz nenhuma, não tem nenhuma pessoa que o nome termina com C. Mas se eu passar que termina com O, aí ele vai me trazer 4 pessoas. Ele me trouxe o Caio, que termina com o Pedro, o Antônio e o Roberto. Ou que o nome, o e-mail, na verdade, agora vamos ver, onde o e-mail termine com .com. Ou seja, eu não quero os e-mails que terminem com .br. Agora eu vou trazer todos os e-mails que terminem com .com. Trouxe aqui e tenho lá Caio, Marcos, Pedro, Antônio e o Roberto. Ou seja, todos os e-mails ali terminam com .com, não tem nenhum com .br. Aí depois nós temos ali o End With, que não leva em consideração letra maiúscula e minúscula. E nós temos o Range também. O Range ele é muito interessante. Aqui ele traz um exemplo de data, ou seja, ele quer trazer todas as publicações. Então ele usa o PubDate aqui. PubDate underline range, é Dunder Range. E basicamente ele vai trazer assim, ó. Traga para mim todas as publicações que estejam dentro desse determinado range, desse determinado escopo. Aqui a gente poderia fazer assim, ó. Vamos usar a idade. Então, traga para mim todas as pessoas, onde a idade, range, e aqui na documentação do Django, ele passa uma tupla com 2 datas. Aqui eu não vou passar 2 datas, eu vou passar 2 números inteiros, onde vai ser as datas daquelas pessoas, as idades daquelas pessoas. Então, por exemplo, aqui, eu quero todas as pessoas que as idades estejam entre 20 e 45 anos. Rodei meu código, ele me trouxe o Caio, o Marcos, o Pedro e o Roberto. Ele trouxe o Antônio? Não, porque o Antônio tem 19 anos, então ele não está dentro desse range, ok? Então o range basicamente faz isso. Aí depois nós temos date, year aqui, alguns outros, mas eu acho que esses aqui não são tão utilizados. Aqui, mais para trabalhar com data, a gente vai falar sobre datetime e quando a gente for falar sobre datetime, a gente vai falar sobre esses outros lookups aqui, ok, pessoal? Então, por essa aula aqui, era isso. Então, com isso, já dá para a gente deixar as nossas queries muito melhores, a gente conseguir fazer queries muito mais avançadas, ou seja, queries que começam com determinado valor, que terminam com determinado valor, que é maior que algo, menor que algo, maior ou igual a algo, que é exatamente igual àquilo, que contém, que está dentro de um determinado escopo. Ou seja, a gente viu várias coisas nessa aula. Eu
agradeço a paciência e presença de todos vocês. Se ficou com alguma dúvida em qualquer query que seja, pode deixar a sua pergunta aqui embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos outros vídeos que a gente traz, porque a gente traz vários vídeos aqui no canal sobre Python e Django. Eu vou deixar o link desse projeto aqui lá no GitHub para você entrar, se bem que tá um projeto muito simples, acho que nem tenho, na verdade nem vou deixar não, porque não tem o porquê, só tem uma classe models aqui, pessoas, né? Então esse projeto aqui em específico eu não vou deixar no GitHub porque tá muito simples, mas mesmo assim tá aqui o link das nossas redes sociais, vai lá no nosso GitHub, no nosso LinkedIn, segue o nosso Instagram também, ok, pessoal? Então é isso, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e um abraço.